Graça e paz, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Amém. Vamos. Estou nervoso, gente. Desculpa, mas o que eu quero trazer algo aqui hoje, seguindo também basicamente o nosso acampamento. Quem foi no acampamento aí? Levanta a mão dos jovens. Aí, ó. Eu vou continuar falando sobre o tema conhecer, né? Isso é algo que já estava queimando muito no meu coração. Eu já pensava, né, falando para vocês que eu já pensava, quando fosse minha primeira pregação, assim, já, né, falar sobre isso, sobre conhecer ao Senhor, sobre que Deus deseja se relacionar conosco, o propósito da nossa vida. E eu queria fazer essa pergunta para a gente aqui hoje. Qual é o propósito das nossas vidas? Sabe, no entendimento humano, as pessoas vão dizer que esse propósito ele muda, né? Muitas vezes de acordo com a sua vida. Hoje, por exemplo, você tem um plano, aí amanhã, aí você cumpre esse plano, depois você faz ele de novo, só que com Cristo nós vemos que não é bem assim. E também será que, tipo assim, o nosso propósito é se formar, você trabalhar naquilo que você está... Ah, gente, pode sentar, desculpa. Perdão, gente. Então, qual é o propósito da sua vida? Será que o propósito da sua vida é passar em uma universidade? Será que o propósito da sua vida é trabalhar em cima daquilo que você está cursando? Será que o propósito da sua vida, da minha vida, é ter uma grande família? Será que o propósito da nossa vida é tocar aqui em cima? Ou quem acha que se sente chamado para isso? Tocar, cantar, ser um pastor, ser um missionário? Será que o propósito da nossa vida é esse? E o que eu quero trazer é isso aqui para nós hoje. O que a Bíblia diz sobre o nosso propósito, o que ela diz sobre as nossas... Como nós devemos... qual é o objetivo de toda a nossa vida. Só que o negócio engraçado é que esse objetivo, quando eu disser, né, qual é o propósito da nossa vida, a gente vai ver que esse objetivo ele nunca vai ser cumprido, o que é impossível. Mas esse é o propósito da nossa vida e a gente vai continuar em cima disso. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre qual é o nosso propósito. Amém? Então vamos abrir a nossa linda Bíblia em João, capítulo 17, no verso 3. 1 ao 3, nós vamos ler. Eu vou ler aqui na versão NVI. Valeu, galera. Dá um tempo aí para todo mundo tá com a Bíblia aí. E eu, só um pedido, durante a pregação, eu peço que todo mundo fique com as Bíblias abertas, para a gente dar uma passeada por ela, tá bom? Então vamos ler todos juntos, por favor, para eu ficar menos nervoso também. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Verso 2. Pois a todos que lhe deste. Que nós, até o 3, gente, muito obrigado. O que nós acabamos de ler aqui é o começo da oração de Jesus. Então, o que nós estamos lendo aqui é o coração de Deus. Nós estamos vendo aqui qual era, aqui já estava nas últimas de Jesus aqui na terra, ou seja, ele já estava para acabar o seu ministério. Depois dessa oração, ele já vai para o Getsemane, ele já é preso, e aí acontece tudo que ele tem que acontecer, né? E ele morre na cruz e depois ressuscita. Então aqui ele já passou todos os ensinamentos para os discípulos e ele está terminando a obra dele. E nós podemos ver aqui a oração do Deus Filho para o Deus Pai. O desejo mais ardente do coração do Senhor é o que nós acabamos de ler aqui. E ele... né, nas últimas orações, na última oração dele, ele vai dizer, pode colocar o verso 3 para mim, por favor, novamente? Ele vai dizer, e esta é a vida eterna, que te conheçam,
um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Duas coisas que nós vemos aqui nesse versículo. Primeiro, nosso propósito é se relacionar com Deus. Ele está falando que Jesus, no verso 2, ele diz que Deus Pai deu a ele autoridade para que nós recebêssemos a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Cristo e Deus Pai. Então, o nosso propósito é conhecer o Senhor, é se relacionar com Deus. E a segunda coisa que nós vemos, que vida eterna não é viver para sempre. Ele fala que, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está fazendo sentido isso, gente? Então, a vida eterna não é, por exemplo, eu lembro de uma vez, quando eu era criança, eu perguntei para o meu pai, o que a gente vai fazer no céu? Aí ele falou bem assim, né, no entendimento da época, né, a gente vem crescendo em conhecimento mais e mais, então ele falou para mim que no céu a gente ia ficar cantando Santo, 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 para sempre, e ficar cantando Santo, Santo para sempre. E eu era criança, né, e falei, eu prefiro ficar aqui na terra, então. Eu vou ficar lá, vou ficar só falando Santo, 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 Santo. E a gente vê aqui que não é isso. A vida eterna é conhecer o Senhor. E em Isaías 40 vai falar quem conheceu a mente do Senhor. Ou quem foi o conselheiro de Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus é infindável. Então por isso que é eterno também. Por isso que eu disse também que o nosso objetivo nunca vai ser cumprido. Porque conhecer o Senhor é algo eterno. Como a palavra mesmo diz, é vida eterna. Muito obrigado, Vinci, minha boca está secando aqui. Então, a vida eterna é essa, conhecer o Senhor. Então, nós vemos isso. E esse conhecer aqui não é um conhecimento intelectual. Como nós fazemos faculdade, como nós estudamos na escola, passamos no ensino médio, não é esse conhecimento aqui que Deus está falando. O que Deus está falando aqui para a gente é uma intimidade profunda. Esse conhecer aqui é um experimentar de Deus, é perceber o Senhor, é sentir, é desvendar o coração dele, é deixar ele se revelar a nós e nós conhecermos ele. Então, só vou tomar uma água aqui, gente. Então, gente, a vida eterna é isso, e esse é o desejo mais profundo. O próprio Deus está orando para que nós, seres humanos, tenhamos intimidade com Deus. Por isso que é o Deus relacional, Ele é o Deus que se revela a Deus. Então, até a sua vontade, meu querido, de se relacionar com Deus não vem de você. É o próprio Deus que coloca dentro de você. Então, nós vemos isso. Jesus tinha acabado, Ele tinha feito tudo. E Ele deixa para o final para dizer, e esta é a vida eterna, que conheçam. Deus está falando, eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês conheçam o meu coração. Eu quero que vocês saibam aquilo que eu gosto e aquilo que eu desgosto. E é isso que eu quero fazer aqui hoje. Eu quero mostrar pela Bíblia. Por isso que eu falei para vocês ficarem com as Bíblias abertas. Esse desejo intenso do Senhor de se relacionar conosco. Então, abram as suas Bíblias aí, primeiramente, em Gênesis, capítulo 3, no verso 8. Isso. Então, o contexto aqui dos primeiros capítulos de Gênesis, né, nós sabemos que é o Jardim do Éden, onde Deus, a primeira ação de Deus, né, de querer se relacionar, Ele preparou todo um lindo jardim, árvores belas, animais para Adão cuidar e Eva, e estava ali naquilo tudo. E tem mais ainda, não só isso, Deus não só criou todo um cenário lindo, maravilhoso para nós seres humanos vivermos, mas Ele também fazia isso aqui, ó. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o que nós vemos aqui que na versão NVI não fala, né? Mas na viração do dia, ou seja, toda viração do dia, todo final de tarde, o Senhor estava lá para se
relacionar com Adão e Eva, para conhecer, para que Adão e Eva conhecessem mais o coração dele, para que Adão e Eva crescessem na revelação de quem ele é, e para que, eu imagino Deus lá, e aí Adão, como é que foi seu dia, o que você fez hoje? Ah, Deus, parará, botei o nome naquele ali de leão, naquele ali de elefante, nesse aqui de girafa, e é isso. Só que o grande problema, a grande besteira que eu e você também fizemos, comemos o fruto que Deus disse para não comer. Porque a Bíblia do Senhor vai dizer, nas palavras do Senhor ele diz, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não foi só Adão e Eva que comeram ali, foram nós também. Nós também escolhemos viver da nossa vontade e se abdicar daquilo que Deus deu para nós, que é esse relacionamento, é Ele ser o nosso Senhor. Ser Senhor na Bíblia fala de governo. Então, Adão e Eva, vamos ler aqui, no versículo 5, a serpente falando para Eva, Deus sabe que no versículo 5 do capítulo 3, Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente está dizendo para Eva que vocês vão ser como Deus, se vocês comerem dessa árvore. Ou seja, vocês não precisarão mais viver à custa desse Deus aí, que fala tanto amar vocês, mas falou para vocês não comerem aquela árvorezinha ali, O que tem naquele fruto ali que vocês não podem comer? Coma dele que vocês serão como Deus, né? Então, o nosso orgulho ali falou mais alto. O orgulho de quê? De ser como Deus, de querer pegar o governo para nós mesmos. E esse foi o primeiro erro que nos separou de nos relacionarmos com o Senhor. Só que Deus não vai deixar isso assim, porque o desejo dele é se relacionar conosco. Então ele vai dizer para a serpente, olha serpente, o descendente, no versículo 15 do capítulo 3, o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui é o primeiro apontamento para a obra de Cristo na cruz, que restituiria o desejo de Deus de nos relacionarmos com Ele, porque a vida eterna é essa, conhecer o Senhor. Então o desejo do Senhor, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, é que nós, desde antes da fundação do mundo, a palavra do Senhor vai dizer que o desejo dele é que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença, que nós desfrutássemos da presença dele e fôssemos semelhantes a ele. E é isso que Deus está falando aqui. Vocês pecaram, vocês fizeram aquilo que não era para vocês fazerem, mas eu ainda desejo me relacionar com vocês. Por isso eu digo que o que a serpente fez não vai ficar assim. Eu mandarei alguém, o meu filho lá na frente, e ele vai restituir toda essa intimidade que eu quero ter com vocês. A segunda demonstração desse desejo do Senhor de se relacionar conosco é lá em Noé. Quantos aqui conhecem a história de Noé? Não precisa levantar a mão, gente. É só... Tá bom. Agora nós vamos lá para Gênesis capítulo 6, versículo 11. Então, Adão e Eva foram expulsos do Éden e aí continuaram a se reproduzir, e a terra foi só aumentando de habitantes. E a palavra do Senhor vai dizer, no verso 11, aqui do capítulo 6, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E aí continua. Então, esse é o contexto aqui da época de Noé. Toda a terra havia se corrompido. E mesmo assim, no versículo 8, a palavra de Deus vai dizer, a Noé, porém, o Senhor mostrou
benevolência, a graça do Senhor sendo aqui manifestada mais uma vez, o desejo dele de se relacionar conosco. O propósito da nossa vida é conhecer o Senhor, e Ele está mais uma vez aqui reafirmando: olha, vocês estão vivendo longe de mim, vocês não estão se lembrando de mim, mas eu ainda desejo que vocês cumpram o propósito de vocês, e o propósito de vocês é me relacionar. Então, não só vocês ficarão felizes, como eu também ficarei muito feliz. E aí, Deus demonstra a graça dele, falando o que com Noé? No versículo 30, deixa eu ver aqui, gente. No versículo, esqueci o versículo. Versículo 14. A palavra vai dizer: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Então, para não postergar muito, né? Deus fala isso para Noé: faça uma arca. E Deus vai lá e salva só a família de Noé, a família, né, a esposa dele, os filhos e as esposas dos filhos. E Deus demonstra esse desejo, mais uma vez, ardente do coração dele, de se relacionar conosco. E isso precisa impactar as nossas vidas. Nós não podemos ouvir algo assim e permanecer do mesmo jeito. Se nós cremos que Deus é o Criador de toda a terra, que Ele criou todas as coisas, que Ele te fez, que Ele me fez, que todas as coisas criadas vieram da palavra dEle, nós não podemos ouvir isso e continuar da maneira que nós estamos vivendo, estagnados, não crescendo no conhecimento do Senhor, não tendo intimidade com Ele, não fazendo aquilo que a palavra dEle diz para nós fazermos. E vamos para nós adiantarmos um pouco, o próximo momento assim que Deus mostra muito o desejo dele de se relacionar é em Gênesis capítulo 12, que ele fala com Abraão agora. Ele faz uma promessa a Abraão. No capítulo 12, no verso 3, vai dizer: e por meio de você, Abraão, né, eu falei Abraão aqui, mas não está escrito Abraão, mas é para Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Através da descendência de Abraão, toda a terra seria abençoada. E Deus está falando aqui sobre Jesus. Se nós formos lá para Mateus capítulo 1, no versículo 2, a primeira pessoa a estar na genealogia de Jesus é Abraão. Então, Deus está aqui mais uma vez reafirmando, lembrando Abraão da promessa que ele fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que virá um e ele ferirá a cabeça da serpente. Ele restituirá a comunhão que eu quero ter com os seres humanos. E Deus fala o seguinte: eu abençoarei através de você, Abraão. Permaneça, porque eu quero abençoar toda a terra. Eu quero viver novamente a plenitude da comunhão que eu desejei antes da fundação do mundo. Então, essa aqui é mais uma demonstração do desejo do Senhor de se relacionar. Ele estava dizendo para o povo de Israel: não se turbe o vosso coração. Não fiquem desesperados. Eu ainda desejo me relacionar com vocês. E eu farei isso porque eu prometi. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o desejo dele, se ele disse, ele vai cumprir. Ele não se arrepende daquilo que ele disse. Ele vai cumprir todas as promessas ditas para nós, para a sua vida, para a nossa vida. Amém? E o próximo desejo aqui, o próximo momento que Deus mostra muito, o desejo dele de se relacionar. Eu estou aqui, gente, mostrando não foi só na cruz, é o ato supremo do desejo do Senhor de se relacionar conosco, mas ele vem falando isso durante toda a Bíblia, né? De Gênesis, né, até Jesus, é mais de 1000 anos aí de história. É mais de 1000 anos, e durante esses 1000 anos Deus sempre veio se revelando às pessoas, se revelando a Israel, para que Israel mostrasse isso para os outros povos, de que existe um Deus no céu que criou todas as coisas e Ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja habitar com a sua plena presença entre nós. E agora eu queria abrir em Êxodo, no capítulo 29, no verso 45.
Vamos ler. No verso 45 do capítulo 29 de Êxodo. E habitar, aqui o Senhor está falando do tabernáculo dele. Ele chega para Moisés e fala: Moisés, construa um tabernáculo para mim. E a minha presença estará, eu descerei e a minha presença estará no meio de vocês. Então aqui o Senhor está falando, né, para o povo de Israel: e habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o governador da vida deles, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então o tabernáculo aqui é uma das demonstrações mais brilhantes do Senhor de querer se relacionar. Ele estava falando: olha, coloca o meu tabernáculo onde eu vou descer e vou habitar ali, por onde vocês forem, quando vocês desfizerem esse tabernáculo e levar, porque eles estavam no deserto, né? Então, se vocês saírem daqui e for para lá, a minha presença irá com vocês. E ele estava falando: sempre quando vocês forem armar de novo esse tabernáculo, coloca no meio e vocês ao redor. Então, nós vemos aqui o desejo do Senhor de estar no centro das nossas vidas. O relacionamento com Ele é para estar no centro de tudo. E Ele vai ditar, né? O tabernáculo era a forma que Deus declarava o desejo dele de estar com o povo de Israel, o desejo dele de se retratar com o povo de Israel, através do tabernáculo ele falava para Israel como viver, o que eles deveriam fazer, e o tempo vai, depois de demonstrado isso, né, nós vemos, o Senhor vai falando sobre, através dos profetas. Então o Senhor depois ele vai dizendo, falando para o povo de Israel, através dos profetas, da vida dos profetas. E aí chega no ato supremo do desejo do Senhor de se relacionar conosco, que é através da vida do Filho dele, que desceu na terra para restituir o desejo do Senhor de ter comunhão conosco. E nós voltamos agora para João capítulo 17, que nós lemos os versos 1 e 2. Essas demonstrações que eu disse aqui, no jardim de Deus falando, a primeira coisa que eu falei, no jardim Deus disse, o desejo dele de se relacionar conosco, ele demonstrou como? Dizendo que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, porque a serpente induziu, né, Eva a fazer aquilo, e Eva quis ser como Deus. E ele disse: mas mesmo assim eu quero se relacionar com vocês e eu vou enviar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Segundo, eu falei de Noé aqui, a demonstração de... desculpa, gente. No Gênesis, no jardim, quem esmagaria a cabeça da serpente é Jesus. Por isso Jesus é o ato supremo do desejo de Deus de se relacionar conosco. E depois eu falei de Noé. Noé Deus mandou ele fazer uma arca. Então essa arca representa Jesus. Se estamos dentro de Jesus, em Jesus, nada lá fora, o dilúvio, não chegará até nós, pois nós estamos protegidos. Então a arca também demonstra, fala de Jesus. Segundo eu falei, meu Deus, perdi. Terceiro, eu falei de Abraão. Como Deus mostra o desejo dele de se relacionar. O desejo dele de se relacionar, ele garante mais uma vez que viria um que abençoaria todo o povo. Ele disse: através de você, ó Abraão, eu vou abençoar toda a terra, apontando para Jesus. Depois eu falei do tabernáculo. No tabernáculo, Deus, dentro do tabernáculo, Deus ficava no Santo dos Santos. E para chegar até o Santo dos Santos, haviam 3 portas dentro do tabernáculo. A primeira, quem está lendo aqui o De Volta ao Primeiro Amor, do livro do pastor Marcos? Então vocês vão ver lá que, eu me esqueci agora, mas eu não sei se é no dia 12 ou no dia 13,
né, nós estamos nos 40 dias de jejum e oração, ele vai falar sobre isso, né? Se vocês estão lendo, vocês vão lembrar o que eu estou falando aqui. A primeira porta é o átrio, e o átrio, ou também, ele vai dizer lá, o pastor Marcos, que está na Bíblia também, obviamente, átrio, que significa também, pode ser caminho. A segunda porta iria para o lugar santo, e o lugar santo também pode ser chamado de verdade. E o terceiro lugar era o Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus estava. Se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar e tivesse em pecado, ele ia para a vala. Porque, tanto que eles iam ele ia, né, como alguns podem saber ou não, ele ia com um sininho e ele entrava, e as pessoas amarravam uma corda nele, de tamanha a presença do Senhor. Nós não podemos entrar no Senhor de qualquer jeito. Então, amarravam uma corda no sumo sacerdote, e aí ele entrava lá onde Deus estava. E aí, se ele tivesse em pecado, ele morria. E se o sino parava de tocar, as pessoas puxavam ele, né? Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Então, onde a primeira porta, átrio, que pode ser chamado também de caminho. A segunda porta, que ia para o lugar santo, era chamada também de verdade. E a terceira porta, onde Deus estava, onde a presença de Deus estava, para o Santo dos Santos, era chamada de vida. E quem é, meus amigos, o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, quem nos leva ao lugar onde a presença de Deus está, tipificando ali no tabernáculo? Jesus, porque através de Jesus, o caminho, a primeira porta, entrei no átrio, depois eu passava pela segunda porta, a verdade, e depois eu entrava no lugar do Santo dos Santos, onde Deus está, que é a vida. E aí nós chegamos na presença de Deus. E por isso que a cruz, a vida do Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando ele desce na terra e ele morre naquela cruz e ressuscita ao terceiro dia, é o ato supremo do desejo do Senhor de se relacionar conosco. E nós não podemos ver isso de qualquer maneira. Porque Deus, enquanto a gente cantava ali, né, Ousado Amor, o versículo, eu nem estava lembrando desse versículo, mas eu lembrei de João 3,16, né, que é praticamente o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu nem estava lembrando desse versículo. E a vida eterna nós vemos que é se relacionar com o Senhor. Então, o Senhor envia o seu único filho. Quem é que é? Acho que não tem pai aqui não, né? Não tem. Mas essa pergunta é típica, né, então ninguém daria. Eu pelo menos não daria, né? Dos meus 7 filhos que eu vou ter, eu não daria nenhum para ser morto. Então, então, hoje só fiz 7 filhos, é muito, né? Mas vai dar certo. Então, desculpa, gente, era só para... então, ninguém daria o seu único filho. Ninguém daria, né, 2. Minha mãe está ali. Eu tenho eu e a minha irmã. Eu acho que ela não me daria, né? Com certeza não. Então, ela tem 2. Não me daria nem eu nem a minha irmã. Então, você tendo um, você vai dar o seu único? Não, gente. E é por isso que é tão... o que o Senhor faz, nenhum outro Deus faria. Nenhum outro homem seria capaz de fazer. Por isso, só o Senhor pode nos dar isso. Porque Ele é o único que teria coragem. Ele é o único que faria isso por nós. E aqui, pode abrir agora, Cássio, fazendo um favor, no João 17:1. E aqui que nós lemos, do verso 1 e 2 só, do capítulo 17, Jesus então ele acaba de falar com os discípulos, e agora eu quero mostrar aqui o desejo de Deus de se relacionar em Jesus. Que Jesus como eu já disse muitas vezes, é o ato supremo do Senhor, é a maior demonstração dele de que ele deseja se relacionar, de que você e eu cumpramos o nosso propósito, que é conhecer o Senhor. E Jesus começa a orar e ele diz: Pai, chegou a hora. Chegou a hora de quê, gente?
da morte dele, do sacrifício dele. Jesus já sabia que depois que ele acabasse aquela oração ali, ele já caminharia para o Getsemane, lá no Getsemane ele faria mais uma oração, e depois já viriam prendê-lo. Naquela mesma noite ele seria preso. Então ele está falando, imagina o coração de Jesus aqui, ele passou por tudo. Ele viveu 33 anos na terra. Durante 30 anos, ele esteve se preparando para completar a sua obra. E durante 3 anos e meio, ele revelou quem Deus é. Ele mostrou como nós deveríamos viver aqui hoje, quem creria nele. E agora ele está ali, imagina a agonia do coração de Deus. E mesmo assim, ele para e vai orar por nós. Ele vai orar para que nós entendamos qual é o propósito das nossas vidas. Então ele está falando, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Então nós vemos aqui, ele fala, glorifica o teu filho nesse sacrifício. Como que Jesus glorifica, como que o Deus Pai glorifica Deus Filho aqui. Deus Pai glorifica o Deus Filho, dando a ele autoridade sobre toda carne, para que Jesus concedesse a vida eterna, para que Jesus concedesse aquilo que Deus Pai tanto deseja, que é se relacionar conosco. E Jesus glorifica ao Senhor Deus Pai, cumprindo a obra que ele veio. Então, nós vemos lá, em Filipenses 4, ele deixou a sua glória como do unigênito do Pai, desceu, tomou essa forma de homem, essa forma miserável que nós temos, que será glorificado no último dia, para que eu e você conhecêssemos o Senhor. E depois ele vai dizer, e a vida eterna é conhecer a Deus. Então, Jesus ele não só nos dá a vida eterna, como ele também nos aponta o caminho, como também ele diz para nós como nós devemos viver essa vida. Então, nós vemos que Jesus é a expressão exata de quem o Senhor é. Ele é a imagem do Deus invisível, como diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Cristo é a imagem de Deus. Como nós conhecemos o Senhor? Como nós conhecemos aqui, como a Bíblia está falando, conhecer o único Deus verdadeiro e a seu Filho a quem ele enviaste, através do próprio Filho. Então o Filho, ele não somente morre por nós, mas ele também diz que ele é o próprio caminho para que nós conhecêssemos o Pai. Então, como nós vamos conhecer o Senhor? Através de Jesus. E ele passa os 3 anos e meio dele dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Então, como nós vamos gastar a nossa vida? Qual é o propósito da nossa vida? É conhecer o Senhor, é se aproximando de Cristo, é experimentar Deus como nós provei e vi, como diz a música da Laura Sogueres. Eu provei e vi. Eu não só tive informações sobre quem o Senhor é. O que o Senhor está querendo dizer aqui é uma intimidade. Então, você acha mesmo que vir aqui uma vez por semana é ter intimidade com Deus? Você acha que ir na célula, lá na quarta-feira, na segunda-feira, e ter ali um momento extraordinário que nós temos, conhecendo o Senhor mais, cantando louvores ao Senhor, e vindo aqui também no Ponte, vindo na igreja 2 vezes por semana, eu posso achar que nós vamos ter intimidade com Deus? Não, gente, vir à igreja não é ter intimidade com Deus, você precisa se relacionar, entendeu? Então, calma, deixa eu pensar, para não falar besteira, gente. Então, o Senhor, ele quer um relacionamento. Vindo aqui uma vez por semana, nós não vamos ter intimidade. Ele quer que nós cresçamos no conhecimento e na graça de quem Ele é. E Deus é infindável em sabedoria. Nós nunca vamos conhecer o Senhor totalmente. Nós nunca vamos conhecer plenamente o Senhor. E mesmo assim nós vamos prosseguir em conhecer Ele. Porque não há nada melhor nesse mundo,
Não há nada que satisfaça mais a nossa alma do que conhecer o Senhor. Então, o que você está fazendo? Perdendo a sua vida aí na igreja? Meu amigo, eu estou ganhando a minha vida, porque a Bíblia está me falando que o propósito do ser humano aqui é conhecer o Senhor, é se relacionar, é ter intimidade, é conhecer o coração de Deus. Então, gastar uma vida para conhecer o Senhor não é jogar essa vida fora. E depois Deus mostra Ele continua ainda se revelando, lá em Atos 2, quando o Espírito desce. E esse Espírito Santo que desceu e Ele está na terra agora, a Bíblia vai dizendo em João capítulo 16, Jesus dizendo, no versículo 14, sobre esse Espírito que desceu em Atos 2, vai dizer, tudo que pertence, no versículo 14, Ele me glorificará, esse Espírito que descerá me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, até esse Espírito, como a gente mais uma vez a Bíblia reafirmando que toda a Bíblia é sobre Jesus. Não há outro caminho para nós obtermos a vida eterna, não há outro caminho para nós conhecermos o Senhor, senão Jesus. Jesus estava falando que o caminho para o Pai é Ele, e Ele estava falando ali que viria um Espírito, Ele desceria, Ele desceu, e habita em nosso meio, e habita dentro dos corações daqueles que creem no nome do Senhor Jesus, e confessam como seu Senhor, e Ele está dizendo que esse Espírito glorificará a Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, qual é a dinâmica que acontece? O Espírito recebe de Jesus e manifesta o que Jesus está falando a nós e torna conhecido a nós. Então, até o Espírito fala sobre Jesus. E eu quero finalizar a palavra, amém? Em Apocalipse, oh my God, Apocalipse capítulo 21, alguns têm medo, e eu também fico meio assim, mas não pode falar mentira, né, gente? Pai da mentira, mas é a manifestação, o Apocalipse é a manifestação muito grande também desse desejo do Senhor, porque o Apocalipse retrata como nós viveremos depois que o nosso corpo for glorificado e Deus vai estar habitando no nosso meio. Então, Apocalipse 21, no verso 3, vai dizer, depois que Deus desce, Ele vai, já acabou tudo, né, aqui, já teve o anticristo, Jesus já desceu nas nuvens, né, Caleb? E nós vimos, então, Apocalipse 21, no verso 3, e aí vai dizer, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles quem, gente? Nós aqui, Viçosa, a igreja mundial, está falando. Eles serão eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, aquilo que aconteceu no jardim, lembra? Adão e Eva ali vivendo plenamente com o Senhor. Deus descendo na viração do dia. Adão e Eva quebra isso. E Deus reafirma novamente durante toda a Bíblia. Eu quero me relacionar. Vocês estão pecando, mas eu estou aqui. Eu envio meu filho para morrer pelo pecado de vocês. O pecado que vocês deveriam morrer, que vocês deveriam pagar. Eu envio meu filho para que vocês não precisem fazer nada, absolutamente nada. Apenas creiam e vivam de modo digno do Senhor. E ele vai dizer que quando Cristo vem sobre as nuvens, e ele desce, Deus desce com o tabernáculo de Deus para a terra, e a palavra está dizendo, e Ele habitará no meio de nós, e nós viveremos plenamente com o Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque nós estaremos plenos com o Senhor e conhecendo Ele ainda. Vamos cantar Santo, 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 como meu pai falou? Sim, vamos cantar Santo, 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 porque ninguém que vê o Senhor não consegue dizer Santo, Santo, Santo. Os anjos, a palavra vai dizer que os anjos estão lá, os anciãos estão lá olhando para o Senhor 24 horas, e só tem uma coisa que eles conseguem dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Porque você vê o Senhor, contemplar Ele, é você entender que Deus é santo, santo, santo. E isso muda a maneira como nós vivemos. E Jesus está dizendo que nós podemos já viver isso hoje. Ele vai vir e habitará plenamente no nosso meio, sim. Mas nós podemos já conhecer Ele hoje. Nós podemos experimentar o Senhor hoje. Em João 17 vai dizer, eu neles, no versículo 22, eu neles e tu em mim, Pai, para que todos eles sejam um, assim como nós também, eu e você, Pai. A mesma comunhão, presta atenção, gente, a mesma comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, eles desejam que nós aqui tenhamos, e eles desejam que nós tenhamos com eles também a mesma comunhão. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Ele vivia em comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é um conhecendo o outro, e é esse mesmo desejo, e é isso que Ele deseja que nós venhamos viver, para que nós venhamos conhecê-lo. E aí, como foi o tema do nosso acampamento, conhecê-lo e torná-lo conhecido, porque só conhecendo o Senhor nós entenderemos como torná-lo conhecido. Mas nós precisamos, o grupo de louvor pode vir, fazendo um favor, ministério de louvor. Então, Deus mostra isso, e esse é o principal. Nós vamos viver essa plenitude quando o Senhor descer e habitar, sim, mas Deus está falando, eu quero me revelar para vocês hoje. Eu quero, em 2 Crônicas 16, versículo 9, vai dizer que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para se mostrar forte, para se mostrar conhecido, para aqueles cujos corações são totalmente dele. Então, o Senhor deseja pessoas que amam a presença dEle. O Senhor, eu creio do fundo do meu coração, que Ele quer levantar, como houve e como vem tendo desde o princípio, pessoas que amam a presença do Senhor. Amigos do noivo, como disse João Batista. Aquelas pessoas que entendem o desejo do coração do Senhor. E trazendo para o nosso contexto aqui em Viçosa, Senhor, o que o Senhor quer fazer no nosso meio? O que o Senhor quer fazer na minha faculdade? O que o Senhor quer fazer na UFV? O que o Senhor quer fazer nas ruas de Viçosa? Vamos conhecer o Senhor, porque conhecendo o Senhor, nós desvendaremos o coração dEle. Nós entenderemos qual é a vontade dEle, e a nossa vontade se alinhará à vontade do Senhor. Então, a gente fica se perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Então, o que eu vou fazer hoje? Qual é o meu chamado? Meu Deus, eu estou fazendo essa faculdade aqui, mas o que eu tenho que fazer da minha vida? Conheça o Senhor. Tem uma frase muito impactante que diz que mais importante do que você fazer missão é conhecer o Deus da missão. Então não adianta, eu quero ser pastor, eu quero tocar aqui na frente, eu quero cantar, eu quero ensinar lá na salinha para as crianças, mas você não conhece o Senhor, você não pode, que parte tenho eu contigo? Vai chegar no último dia e Deus vai falar para você, aparta-te de mim, não vos conheço. Então o que o Senhor deseja é pessoas que se relacionam com Ele. Sabe, gente, não é obter informações sobre o Senhor. Não é vir aqui e ouvir a pregação do pastor César, ouvir a pregação do pastor Reinaldo, do pastor Aldeir, mas é se relacionar. O Senhor está chamando. Venham a mim, aprendam de mim, pois em mim vocês entenderão qual é o propósito da sua vida. Sabe, a gente às vezes fica muito ansioso ou depressivo pensando nas coisas do passado, porque nós não botamos a nossa cara na frente desse livro tão precioso aqui e lemos o que o Senhor quer nos dizer. E Ele está falando, tenham intimidade comigo, eu quero me relacionar com vocês. Eu não quero que vocês tenham apenas informações. Deus é amor, Deus é alegria, com Deus o coxo anda, o cego vê. Ele quer que você experimente isso. Ele está falando para você, seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então nós não temos que viver estagnados numa vidinha medíocre, miserável, vindo aqui uma vez por semana. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. O Senhor está te chamando
todos os dias dentro do seu quarto. Fecha a porta do seu quarto, entra e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus está falando, eu quero me relacionar, eu quero dizer aquilo que está no meu coração sobre a sua vida. Só que você precisa também tomar um posicionamento. Eu coloquei já esse desejo dentro do seu coração. Eu revelei que o meu filho trouxe vida eterna para vocês, e a vida eterna é essa, é me conhecer. Mas nós precisamos ler a palavra do Senhor, jejuar. Qual era uma das principais coisas? A profetisa Ana e eu creio que é muito isso que o Senhor quer fazer nos nossos dias. É levantar profetisas como Ana, que ficava no templo, ela orava, jejuava e estava ali ensinando sobre o Senhor. O Senhor quer levantar João Batista, que não está nem aí para a sua vida. Larga todas as coisas, vai para o deserto. Ah, meu Deus, mas eu penso muito, não, eu quero ter uma grande família, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas o que o Senhor quer de você? Ele está falando para você aqui, eu quero que você me conheça, eu quero me tornar conhecido a você, eu quero que você abra sua boca e fale aquilo que você está conhecendo de mim. Amém, gente? Vamos primeiramente nos levantar, e finalizo aqui a minha palavra. Vamos prestar muita atenção naquilo que Deus está querendo nos falar aqui hoje. Sabe, é o Senhor que está falando aqui. É o Senhor que está falando aqui. O Espírito dele está nesse momento aqui. Como eu li, ele desceu em Atos 2 e ele está no nosso meio. E ele quer reafirmar isso no seu coração. Essa palavra, esse desejo do coração, esse desejo do coração de Jesus aqui falando, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Não foi à toa. Não foi à toa que Ele deixou isso para o último momento, melhor para o final. E eu estou aqui porque eu quero que porque o meu Pai quer se tornar conhecido a vocês. Ele quer se relacionar. Então Jesus fala ali na última oração dele, ele naquela agonia, pensando, eu vou ser chicoteado, eu vou ser cuspido, eu vou ser socado na cara, vão colocar um espinho, uma coroa de espinho na minha cabeça, e eu vou cumprir a obra do meu Pai, porque é isso que o meu Pai me mandou, para que o meu Pai tenha comunhão com os filhos dele. Aqueles que creem se tornam filhos. Então é isso que Jesus está nos dizendo ali, eu vou me sacrificar para aqueles que não merecem, recebam o merecimento de alguma forma através da minha vida, porque eu tenho autoridade para dar a eles isso que o meu Pai tanto quer e isso que eles tanto precisam, mas ainda não sabem, que é conhecer o Senhor. E Deus está aqui falando, me conheço, eu sou um Deus relacional, eu não te criei à toa. Então vamos deixar o Espírito Santo nesse momento continuar falando aos nossos corações. Feche os seus olhos, comece a orar nesse momento e fala para Deus. Peça perdão primeiramente por gastar a sua vida, e por nós gastarmos as nossas vidas, fixando os nossos olhos naquilo que não é o desejo de Deus. Não é o desejo de Deus que nós façamos uma coisa sem antes conhecê-lo. Então eu peço, Senhor, Espírito Santo, vem aqui nesse momento. O Senhor já está aqui, Espírito Santo. A Tua presença já é real aqui em nosso meio. E eu te peço, Senhor, vem aqui, Deus, e mostra-se, Pai. Mostra a Tua vontade, meu Pai, de se relacionar, meu Deus. Traga, meu Deus, a convicção, Deus, aos nossos corações, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor.
conhecê-lo, nossa Senhor. vida. Não há nada melhor do que entregar as nossas vidas para conhecê-lo e torná-lo conhecido. Tua presença, Tua Senhor. presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença, Tua Deus. Tua presença, Nós provamos e vimos do Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu É o desejo do nosso coração, meu Deus. Conhecer o Senhor, Pai. Se relacionar contigo, Deus. Ter intimidade com o Senhor, meu Deus. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A glória, Deus. A tua glória, Vamos provar o quão Vamos provar, real é tua presença. Vamos provar a tua Vamos glória provar do Senhor. Ele está nos chamando para provar dele, para conhecer Ele profundamente, desvendar o coração dele, a vontade dele sobre nós. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar Vamos falar isso com toda a nossa intensidade. Nós queremos te conhecer, nós queremos te provar, Senhor. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. vamos provar a sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse Enche as nossas mentes, Espírito lugar. Santo. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Quero finalizar só orando em cima de Efésios capítulo 1, no verso 17. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que todos nós aqui, Pai, juntos como igreja, como comunidade, meu Pai, venhamos receber do Senhor Espírito Santo, espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento de quem o Senhor é, Deus. Que nós venhamos provar do Senhor, que nós venhamos considerar todas as outras coisas como esterco, Pai, como nada, meu Pai, como Paulo diz, meu Deus, em nome de Jesus, porque conhecer o Senhor é melhor do que todas as coisas desse mundo. Obrigado por falar conosco aqui, Espírito Santo. Obrigado por se revelar a nós, por revelar o Teu Filho a nós.
O teu Filho é a revelação de quem tu és, Deus. E nós cremos na obra de teu Filho na cruz. Nós agradecemos, nós somos gratos pela obra do teu Filho na cruz, Deus. Porque através do sacrifício de Jesus, nós podemos conhecer o Pai verdadeiramente. Nós podemos ter intimidade com o Senhor. Então, Deus, leva-nos ao pleno conhecimento de quem o Senhor é, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é infinito, meu Pai, em sabedoria e em conhecimento. E nós queremos provar mais e mais todos os dias de quem o Senhor é, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e agradecemos, Pai. Amém.